é muito importante que a criança seja estimulada e que ela tenha acesso, que ela consiga ver, quanto no contexto de fato não estar na mesma página, né, do que está acontecendo. Então para elas terem essas referências, né, assim, tem filmes incríveis e que têm mensagens incríveis, e que Sim. precisam chegar em todas as crianças, não só as crianças nas que estão mais na região mais central ou nas que podem pagar. Então eu acho que essa é uma das grandes missões do Circuito SP Cine, e a gente está aí numa grande celeuma, hoje inclusive tem inauguração. Que bom te ter por aqui. Ó, já pega a pipoca, porque hoje a gente vai falar de cinema, inovação e sobre fazer a diferença. Meu nome é Felipe, mas pode me chamar de Fefo. Eu sou sócio e diretor criativo aqui na Monkin e sempre que eu apareço por aqui no De Galho em Galho, já sabe que o assunto tem a ver com esses temas, né? Criatividade, inovação, audiovisual, marketing, tudo ligado a isso que a gente gosta de fazer aqui na Monkin, que é criar e contar histórias. Hoje eu tô com um convidado muito especial aqui no De Galho em Galho, o Emiliano. Emiliano, um prazer te ter por aqui. Imagina, o prazer é meu, obrigado pelo convite, prazer estar aqui com vocês. Muito legal. Bom, Emiliano, para a gente ter agora esse papo aqui entre eu e você, eu quero te conhecer um pouco mais e aproveitar a galera de casa para que você também, que pegue carona nessa sua apresentação e te conheça também um pouco. Falar da sua trajetória, falar da sua história até chegar aqui nesse papel que você desempenha hoje. Então vamos lá, eu sou Emiliano Zapata, eu sou homônimo a um revolucionário mexicano. Eh, Meu pai adora história e logo quando eu nasci, ele estava lendo aquele livro do Galeano, As Veias Abertas da América Latina, e falou daí ele viu a passagem do Emiliano Zapata e ele falou que tinham que evocar essas figuras, e aí me deu essa responsabilidade, que você você imagina que eu acho que a gente tem algumas diferenças, eu e o Emiliano Zapata, dos livros de história. Mas eu tenho um primo que chama Che e o outro Luiz Carlos Prestes, então eu acho que tá tudo na mesma maluquice ali. Eu sempre fui apaixonado por cinema, e por todas as linguagens audiovisuais. Desde muito pequeno, eu sabia que eu queria trabalhar com isso, não exatamente o quê. Comecei estudando, comunicação e marketing, Legal. na FAAP, aqui em São Paulo, e, sou de uma região mais periférica, que é São Miguel Paulista, e logo em seguida, assim, no meio da faculdade de comunicação e marketing, eu entendi que não era exatamente o que eu queria fazer, porque foi bem naquele boom dos YouTubers, sabe, que começou a mudar muito a Sim. questão do marketing, que começou aquela coisa dos influenciadores, a queda dos blogueiros, e todos os blogueiros viraram instagrammers e E influenciadores, vlogueiros, né? vlogueiros. E eu entendi que eu estava ali num lugar que estava mudando ali, e quando você está no meio da mudança, você não entende, né, muito bem o que está acontecendo. E eu comecei falei: "Opa, não é aqui, não é isso". Aí concluí a faculdade e fui morar em Los Angeles, estudar no Lee Strasberg, que é um instituto de drama, teatro. O Lee Strasberg era o grande coach, o grande, responsável pelos grandes atores de Hollywood. Al Pacino, Marilyn Monroe, Claire Danes, enfim, uma série desses grandes atores passaram pelo instituto e você consegue estudar lá drama, cinema e se aprofundar muito nessas linguagens. E eu fiquei completamente encantado, por dentro, assim, porque é muito diferente você ver a questão de Hollywood quando você tá aqui nos Estados Unidos e quando você tá lá. É muito menos glamour, é muito mais labuta, é muito mais essa coisa de indústria, de você estar ali, vendo as coisas acontecerem. E aí eu entendi que eu queria, trabalhar com cinema, eu tinha até uma aspiração que eu ainda gosto, às vezes eu tenho uns projetos especiais Uhum. em que eu atuo, em que eu produzo, mas eu gosto de ter muita liberdade criativa e não gosto muito dessa responsabilidade comercial, porque eu acho que uma coisa que eu aprendi muito no marketing, né, que a questão financeira do retorno sempre é uma questão nas reuniões. E era muito chato, porque isso engessava muito as minhas ideias, que são revolucionárias, igual meu nome. E aí voltei para o Brasil e fui convidado
para me tornar diretor de inovação na SPCine, que é hoje a empresa responsável por fomentar cinema na cidade de São Paulo. Muito bom, muito legal você ter contado essa trajetória, que agora sabendo disso, vejo que a gente tem bastante coisa em comum. Ah, é? Claro, eu acho que como criativo, a gente sempre tá também tendo que balancear, com os custos, né. Sim, Então é uma coisa que hoje a gente tem muito disso, que cuidar disso, e o desafio é sempre entender como equilibrar isso, porque tem que super. acontecer e tem uma grana para gastar, ponto, Lógico. sempre. Sempre Então tem alguém esse que banca. é um desafio e eu acho que enxergar isso como uma oportunidade mesmo é o caminho e a gente, tem o nosso trabalho hoje muito porque a gente sabe encontrar os caminhos para isso e porque tem Super. alguém, tem um time envolvido nisso, né, então, muito legal, a gente já tem esse ponto em comum. Bom, você comentou agora da SPCine, né, você falou da sua trajetória, qual que é o objetivo da SPCine? Você falou, bom, tem essa responsabilidade de a gente estava conversando aqui nos bastidores, né, tem aqui uma responsabilidade burocrática, mas também tem uma responsabilidade criativa, tem uma diretoria de inovação, né, a gente fala SPCine, diretoria de inovação. Conta um pouco mais desses setores ali de dentro da SPCine e real objetivo e propósito da SPCine e depois, claro, do seu diretório também, né, da sua diretoria ali. Não, e é super legal, porque a SPCine tem esse lugar mesmo meio incógnita, né, Aham. que é uma sigla e que as pessoas não sabem exatamente o que faz e como tem por ser uma empresa mista que pertence à prefeitura e entra muito nesse lugar quase que burocrático, mas tem muita criatividade acontecendo lá dentro. A SPCine nasce em 2013 com essa grande missão que é de fomentar cinema na cidade de São Paulo, porque o audiovisual, ele veio mudando conforme os anos foram passando. Quando eu estava ainda morando em Los Angeles, eu peguei também o boom dos streamings. Ali quando começou Orange is the New Black no Netflix, House of Cards, essas séries que começaram a fazer um grande sucesso no streaming. E os grandes players, americanos, que eram os grandes canais, ABC, enfim, começaram a entender que aquele modelo de assinatura não fazia tanto sentido mais e que as pessoas gostavam de assistir as coisas on demand, que elas Uhum, gostavam de assistir as coisas, os programas, as séries, ali no momento que elas achavam mais apropriado, não necessariamente da forma que era consumido antes, uhum, e que se perder, perdeu, depois tinha que baixar ou dar um jeito de ver na internet. E também foi um momento da indústria realmente repensar qual era o futuro do audiovisual, como é que a gente ia ir daqui em diante. uhum. E eu peguei isso muito dentro do contexto americano, porque você, viu uma série de empresas se juntando, repensando, porque era quase que inadmissível uma série do streaming tá fazendo mais buzz de uma série que Da TV. tinha, né, muito mais investimento de fora e falaram: "Espera aí, tem alguma coisa acontecendo, a gente precisa entrar entendendo isso aqui". Uhum, Tanto que posteriormente todas hoje têm a sua própria plataforma de streaming e se juntaram, enfim, e daí surgiu, Max, surgiu Apple TV, Prime, enfim, e todas chegaram também aqui no Brasil. E a SPCine, ela tem essa missão também de fato, fazer com que o cinema, principalmente o cinema nacional, seja fomentado, porque o cinema nacional passa por inúmeras dificuldades. A gente teve aí, enfim, nos últimos 4 anos quase que uma coisa do ódio, que as pessoas entravam nesse lugar de Lei Rouanet, uhum. discussões e vilanizava, né, os artistas, o audiovisual. E a SPCine sempre buscou apoiar filmes, iniciativas, projetos, profissionais, para de fato tornar esse meio do audiovisual um lugar mais plural. Porque o audiovisual em si, quando a gente pega para pensar grandes filmes, Uhum. que são lindos, que eu tenho paixão. Quando você vai quando você está nos Estados Unidos ou qualquer lugar fora do Brasil, todo mundo fala de Cidade de Deus.
É um épico, que toda Reassisti recentemente, vale a dica, e tem uma série agora, a né. série na Max, É, imperdível, imperdível, tá muito boa. muito legal, que tá inclusive um sucesso no Lá lá na fora, gringa, eles porque eles mantiveram a mesma totalmente a mesma ideia, né, uma continuação sim, mesmo, então é sim. muito bom. Fica a dica aí, galerinha de casa, Eles assista. acompanham 20 anos depois, né, o arco daqueles personagens, Exato. o que que tá Os mesmos acontecendo. Os atores, mesmos atores, isso né, é muito e legal. é lindo, assim, Sim. com uma outra direção, com a produção ainda, né. A gente já vai mudar de assunto É, aqui. óbvio. Eu e você juntos já vi a dispersão, daqui a pouco a gente tá falando de câmera já e produções. E a Mas pra gente fechar da SPCine, pra galera de casa é, entender e eu também, e tem essa função, assim, pô, existe esse mercado, como que a Uhum, gente faz pra transformar, a cena do audiovisual, uhum, nacional? Não pra não ser só os mesmos diretores, pra gente ter mais diretoras mulheres, diretoras trans, uhum, roteiristas que não são só os mesmos roteiristas, roteiristas com backgrounds diferentes, backgrounds periféricos, backgrounds, que de fato refletem outras realidades. E mudar também o imaginário que, o Brasil tem do cinema nacional, que às vezes a gente não valoriza tanto. Às vezes tem um olhar meio: "Ah, é filme nacional, é sempre a mesma coisa, em palavrão, lá-lá-lá", e que é, na realidade, uma falta dessa formação uhum, de público, para que as pessoas entendam a importância dos desafios que é você fazer, uma grande produção, um grande filme. E quando você começa a comparar, né, os budgets, né, o dinheiro que, eles investem lá fora e o dinheiro que eles investem aqui, você fala: "Nossa, eles fizeram muita coisa, assim, uhum, muito bem feito". Porque de fato, a criatividade do brasileiro torna possível esses grandes filmes que a gente assiste, uhum, porque quando a gente vai comparar, o orçamento, principalmente com outras obras, tanto americanas quanto do cinema europeu, cinema coreano, cinema chinês, que o audiovisual é isso, é que às uhum. vezes a gente vive nessa bolha de consumir só às vezes os mainstreams, os blockbusters americanos, mas existem iniciativas e linguagens no mundo inteiro, e que às vezes a gente não tem acesso. E a Specine nasce com essa missão de tornar o mercado mais plural, de criar novos nomes, trazer mais pessoas para essa dança e também mostrar para fazer a difusão dessas outras conteúdos, linguagens, formatos aqui no Brasil. Uhum. Trazer uma mostra coreana, trazer uma mostra chinesa, trazer uma mostra japonesa, porque existe um equívoco, às vezes a pessoa acha: "Ah, não, coreano, japonês e chinês é a mesma coisa", e não, quando você pega para ver a linguagem, os filmes, são outras histórias, são outros atores, aí você começa de fato a saber apreciar, a não colocar todo mundo ali Sim. na mesma caixinha, porque é a mesma coisa do latino, foi uma coisa que eu senti muito quando eu estava nos Estados Unidos. Aqui eu sou um menino branco, nos Estados Unidos eu era latino. Sim. Não existia essa possibilidade, não era, né, latino, acabou. E ainda como eu tenho o nome de um revolucionário mexicano, eu era meio mexicano. Nossa, muito legal. Então, assim, pra recapitular, ver se eu entendi bem o papel da SPCine. Então tem todo esse cunho de transformação e de mudar realmente o cenário do cinema brasileiro, num âmbito de trazer coisas de fora e também, gerar iniciativas aqui dentro para que essas pessoas tenham mais o contato com o cinema em qualquer que seja a fase dele, né, na Super, pré, na produção e na pós, né, super. e assistindo também, né. Também, que é Claro, importante, consumindo, né, né. exato. Assim, Ma dentro da minha diretoria, que é a diretoria de inovação, tem a difusão, tem formação, tem games e produções criativas. Muito massa. Que são 4 departamentos diferentes, que cuidam de fato, para a gente conseguir tornar isso possível. E a formação é onde a gente consegue fazer isso, assim, pegar um super roteirista e dar uma oficina dele para meninos periféricos. E a gente faz, sei lá, um ciclo de 10 aulas e no final, a gente escolhe o melhor roteiro e ali traz ele para dentro do mercado Que audiovisual. legal. A gente deu um curso, na formação, que é de inglês para o audiovisual, porque tem vários termos do audiovisual que são em inglês. Uhum. E nós somos super elogiados pela Elisabetta, que é a vice-presidente do Netflix, porque eles conseguiram absorver uma série de profissionais do Brasil na produção de cena
que é o maior lançamento do Netflix esse ano, devido a esse curso que a SP Cine promoveu. Assim, e dessa forma a gente vai meio que hackeando o sistema, Muito né, legal. chamando outras pessoas para essa dança, para esse lugar, porque também tem muito isso, quando você vê, filmes nacionais, às vezes são sempre os mesmos atores com o mesmo diretor, Uhum. ou os mesmos roteiristas, porque tem essa coisa meio, né, esse elo de confiança. Porque o que a gente sempre ouve, né, das produtoras, né, das grandes produtoras, diretores: "Ah, mas não tem profissional", a gente fala: "Não, espera aí, tem sim". Daí a gente traz Sim. que a gente chama de rede afirmativa, que são todos os profissionais que concluíram algum ciclo de formação conosco, e aí a gente leva para as produtoras, fala aqui: "Ó, aqui tem um roteirista incrível, Vou querer essa lista, tá. eu vou passar para Vou você. querer essa lista aí. Aqui tem um roteirista incrível, Muito aqui legal. tem um operador de vídeo incrível", e porque eles falam que não tem profissional, mas tem, é só você saber Total, procurar. total, Que total. que é muito importante pra gente, Sim. principalmente dentro desse contexto, do que eu estava te falando, de fato, né, criar novos talentos, mostrar novos talentos. Pra gente isso tudo é muito importante pra gente fazer essa transformação. Sim, antes aqui de começar esse nosso papo, eu tinha listado algumas perguntas que você já respondeu, boas delas aqui, Uhum. mas, eu tinha comentado aqui sobre perguntar para você qual que era a importância do impacto do cinema para a população. Mas eu tô vendo que, o papel da SPCine hoje já está sendo de transformar mesmo, não é nem algo relacionado só a levar o cinema para as pessoas, que eu acho que aí já tem um grande impacto, e acho que é por aí que a gente vai comentar, mas eu vi que é uma coisa muito maior, né, gerar essas oficinas e esse interesse não só no resultado final, que é um filme, né, mas saber que existe um mercado ali por trás, uma oportunidade de trabalho, uma carreira para ser desenvolvida Super. ali, isso é muito legal, transformador. A gente vê muito projeto de inovação que tem um cunho com ESG, né, a gente pode dizer, Sim. e é legal ver num órgão que, quando eu cheguei aqui, achei que fosse uma coisa mais ligada ao cinema e quase que público, relacionado muito à prefeitura e algo mais engessado, e é legal demais ver essa iniciativa incluindo todos os, né, porque a gente vai no fundo da pergunta, né, não é porque: "Ah, por que que a gente não vê diretores?". "Ah, porque a gente não consome o cinema de fora", ou porque a gente não se baseia em que a gente não tem outras referências, né, às vezes a referência é o que manda, mas se eu não tiver um workshop, se eu não tiver uma iniciativa e tudo mais como vocês estão fazendo, que é inovador dentro do mercado, eu não vou ter esse desenvolvimento só com referências, né, eu tenho que dar ali a metodologia, um caminho e o braço esticado pra puxar essa galera, né. E aí, a gente precisa levar, assim, o que acontece muito tem a outra diretoria, que é a diretoria do internacional, não vou falar muito para o outro diretor não me matar, mas eu vou, dar um exemplo muito legal, porque a gente, por exemplo, foi pro Festival de Cannes, que é um festival onde estão todos os players. E aí nós convidamos profissionais da rede que tinham roteiros, que tinham, enfim, argumentos, que são os projetos deles, para que eles levassem nós levamos eles na nossa comitiva e colocamos eles para fazer o pitching para os grandes produtores. Porque hoje nós temos Emirados Árabes com muito fundo para investir, a própria Europa, o filme que é um sucesso do Carim é uma coprodução de Brasil e França, o estran fora do Brasil, né, na Europa, na China, enfim, esses países de primeiro mundo, eles têm muito dinheiro para de fato investir no audiovisual. Então eles estão de fato buscando esses projetos, buscando essas histórias boas para eles contar. Mas o que que acontece? O que acontecia, que a gente está tentando, né, meio que resolver esse problema. Às vezes tem um menino com uma história ótima, que tem um filme incrível, um roteiro ótimo, um argumento incrível, daí vem uma produtora daqui. Fala: "Ah, não, eu vou ser seu padrinho, vou te levar lá pro pitching". Leva o menino pro pitching, ele ganha o pitching, e imediatamente aquela produtora assina um contrato, e Uhum. aqui os direitos daquele filme pertencem à produtora. Então ele perde ali, o domínio, né, da obra que ele criou. Então tem muitas pessoas que criaram coisas muito legais, que a gente não sabe, porque depois aparece o nome dessa Sim, grande produtora, que é uma grande label, e aquela história fica inviabilizada. E nós, enquanto SPCine, a gente quer que o protagonista se torne de fato quem criou. sim. Que o nome dele apareça nos créditos, que o nome dele ali suba, que ele se sinta valorizado e que as pessoas às vezes saibam de fato que aquilo ali é um talento brasileiro. Uhum. Porque de nada adianta, né, a gente ter profissionais espalhados pelo mundo inteiro, que a gente tem, porque brasileiro
Você sabe que É, dá em pé, né, parece é, que brasileiro, tá no tem em todos os lugares. A gente tem, assim, nomes incríveis de brasileiros na Marvel, em produções que, blockbusters americanos, sempre tem sim. um brasileiro ali na edição, em algum lugar, na fotografia. Só que às vezes ele não aparece, e aí a gente fica com essa falta de referência, porque quando a gente chega no contexto que você falou, no contexto mais periférico, a gente precisa de ter referência. O menino da Uhum. periferia, ele precisa ter alguém pra ele olhar e falar assim: "Ah, eu quero ser igual aquele cara. Eu quero", E que né. tem uma semelhança, porque ele não vai se comparar ou querer ser igual a uma pessoa que tá muito distante, assim, num primeiro momento, eu imagino. Sim, É sim, legal ter referências próximas, alcançáveis, que inspirem, né, mais do que afastem, sabe. sim. E é importante ter É, ter ter total. essa essa pessoa. Eu vejo quando a gente leva agora a gente tá numa série de inaugurações do circuito, que depois a gente fala um pouquinho. Um pouquinho ou um pocão. Pocão, pocão. A gente vê muitas crianças que querem ser atores, diretores, roteiristas. Eles falam até em ser editores de som. Aham. Porque o cinema tem essa chave, o cinema tem esse lugar daquele tempo que você passa dentro da sessão, você se desconecta do mundo. E você se conecta Perfeito. com aquela viagem, né, você embarca naquilo. Sim. E, às vezes, quando, você de fato você tem essa experiência, isso muda muitas chaves em Perfeito, você. é esse o gancho que eu queria ter, porque eu enxergo muito o circuito SPCine nesse papel, né. Uhum. Você também enxerga, seria um primeiro passo para aproximar essa galera que não tem contato com o cinema, com com esse contato, né, com o cinema? E eu E acho. como que funciona, né, esse circuito SPCine? Contar pra gente. O circuito começou com 10 salas, 10 salas que estão estrategicamente em lugares periféricos, porque o que quando eu falo em fomentar o cinema, é também democratizar a experiência do cinema. Uhum. Cada vez mais, os cinemas comerciais estão ficando mais vazios, porque é Tá. aquilo que a gente estava falando da mudança de Uhum. comportamento, de como as pessoas estão, de fato, consumindo o audiovisual. Hoje, muita gente prefere assistir, esperar chegar no streaming do que ir no cinema. E aí a gente vê cada vez mais as salas comerciais ficando mais vazias, e aí o circuito SPCine surgiu nesse contexto, porque, os equipamentos da prefeitura, os CELs, que são os Centros Educacionais Unificados, eles têm anfiteatros muito grandes, de 400, 200 lugares. Então, quando a gente cria ali a sala, a gente tem um projetor que é igual do Cinemark, a gente tem as telas igual Pronto. do Cinelópolis, de todas essas grandes cadeias de cinema. Vira, de fato, uma experiência de shopping. A criança que entra na sala, ela fica devendo nada para o contexto, da criança que vai no shopping e paga, e o melhor de tudo, é de graça. Ela tem acesso às quartas, quintas e domingos, 3 sessões, que ela pode acessar, que ela pode ir andando da casa dela, que é isso que é importante para Sim. nós, levar para o território que não tem acesso, que não tem, outra possibilidade, a realidade de que ela pode acessar, que ele tem um cinema perto da casa dele. A gente pergunta muito para as crianças, né, quando a gente chega nas entregas: "Como é que é isso? Como é que é ter um cinema agora aqui?" E eles ficam muito felizes. Assim, a criança tem essa coisa, né, Sim. eles assistem várias vezes o mesmo filme. Eles ficam, Sim. e a gente levou Divertidamente, a gente conseguiu uma super parceria com a Disney, Divertidamente 2, nas 3 primeiras inaugurações, simultaneamente, enquanto estava no cinema, a gente levou Ai, que ótimo. nesses 3 céus, que é Pinheirinho d'Água, Parque Novo Mundo e Céu São Miguel, que são regiões extremamente, periféricas, extremamente distantes do centro, que é o propósito para nós escolhermos as salas, onde vão ficar, né, nos Uhum. territórios. E a gente via, assim, no olho das crianças, a mudança que tinha quando eles entravam e eles saindo. E eles já queriam saber quando que é a próxima, quando é que eu vou Uhum. voltar. E como é de fato que pra nós, que é hoje eu vou no cinema, é uma coisa tão trivial, tão simples, né, hoje eu e lá não existe essa possibilidade. A experiência do cinema hoje é caro, você gasta 60, R$ 100 com pipoca, né, enfim. E às vezes no contexto mais periférico, aquela mãe tem 3, 4, 5 filhos. E às vezes aquela mãe tem 16 anos e tem um filho. Então,
É de fato uma mudança é como que aquele tempo que ela tá ali dentro, é como se ela esquecesse um pouco dos milhares de problemas que ela tem que enfrentar. Então eu acho que é isso, é democratizar o cinema, é saber que lá no Parque Novo Mundo, que lá no Tremembé, que lá no Céu Taipas, essas crianças vão estar tendo acesso aos mesmos filmes que tá passando no cinema, no shopping, nos shoppings comerciais. A gente tem um super acordo com as distribuidoras que depois de 2 semanas que o cinema estreia no shopping, a gente consegue levar ele para o circuito. Então os filmes que estão no circuito são feitos, são, assim, com tudo que há de melhor e Uhum. mais, porque, também é muito importante pra gente. A gente não queria fazer um circuito, uma curadoria com só filmes antigos, com filmes que ultrapassados. A gente queria, de fato, que as crianças estivessem atualizadas, assim, o que está acontecendo no mundo, qual que é o blockbuster, que é qual é o filme que está sendo mais consumido, qual é o sucesso de bilheteria. Porque o que acontece, quando a gente vai para o contexto mais periférico, isso a gente visitou os equipamentos, aí você pergunta para o filme pra criança, ela fala assim: "Ah, eu vi no TikTok. Ah, eu vi o trailer, mas eu não consegui assistir". E aí ela fica com aquela experiência comprometida. Sim, Tanto na coisa que é semiótica, né, das cores, que isso impacta muito, principalmente quando a gente fala na primeira e primeiríssima infância. É muito importante que a criança seja estimulada e que ela tenha acesso, que ela consiga ver. Quanto no contexto de fato, não estar na mesma página, né, do que está acontecendo. Então para elas terem essas referências, né, assim, tem filmes incríveis e que têm mensagens incríveis, e que sim. precisam chegar em todas as crianças, não só nas que estão mais na região mais central ou nas que podem pagar. Então eu acho que essa é uma das grandes missões do Circuito SP Cine, a gente está aí numa grande celema, hoje inclusive tem inauguração, Opa. e a gente vai inaugurar 12 salas, e o que eu mais tenho escutado, que é o que me toca muito, durante as inaugurações, que muitas dessas crianças estão indo a primeira vez no cinema, primeira vez na vida. E não só crianças, eh, s Os a pais muitas vezes, né, pais, avós. Eu encontrei uma muito senhora que legal. ela falou pra mim que ela era de Itaúna, uma cidadezinha do interior, e ela falou pra mim que: "Olha, a primeira vez que eu tô vindo no cinema, eu nunca vim". E é uma senhora tinha 64 anos, e ela falou: "Como que eu faço pra saber as próximas? Eu quero vir, eu faço hidroginástica aqui no céu". O que que você acha que desperta essa vontade da pessoa voltar ali e assistir de novo? O que que o cinema transforma nas pessoas, assim? Eu acho que essa mágica de você, de fato, embarcar naquela história, de você, quando você tá na experiência do cinema e você entende o que que tá sendo contado, é aquela vontade de você não levantar, de você, né, se você você não quer sair dali, você quer saber o que que vai acontecer, o que que é isso, aquele filme que você começa a se mexer, que você fica alegre, que você dá risada, que você chora. E essa que é a experiência que a gente quer que as pessoas tenham, que a gente sabe que é muito importante, que foi muito importante pra mim, provavelmente foi muito importante pra você. Acho que todo mundo tem um filme que mudou a sua vida, assim, ou que mudou a sua forma de pensar, que eu acho que o cinema tem isso, né, você sempre você muda, Uhum, eu acho que a arte tem essa função de total. gerar incômodo, assim, se Uhum, você vê uma exposição, você vê um filme, você vê uma série, e daí você vira uma chavinha, você fala: "Nossa, eu não tinha pensado por aí", ou se não: "Isso existe? Isso é sim. verdade?". É muito legal, assim, esse papel da SPCine. A gente também tem outras salas, que são, umas salas que a gente brinca que são as mais centrais, que é na Galeria Olido, na Biblioteca Roberto Santos e no CCSP, que a gente brinca que a inteira é R$ 4 e a meia é 2, que são salas com preços simbólicos, Sim. mas que têm a mesma função. Mas lá a gente consegue fazer uma curadoria, porque é uma sala onde tem um público mais exigente. Aí é uma sala mais para cinéfilos. A Uhum. gente acabou de fazer eu fiz 2 curadorias, que foi uma no mês, do orgulho LGBT, que é IAP+, porque logo quando eu cheguei, eu falei: "Não, vamos fazer uma", a ideia inicial era fazer uma semana, né, Uhum. da 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 exposição. da 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 curadoria da Uhum. mostra. Eu falei: "Não, gente, uma semana não dá, vamos Uhum. fazer um mês. Já que é o mês do orgulho, vamos fazer o mês inteiro". E aí fizemos, e aí uma coisa que era a premissa para mim, quando eu comecei a fazer a curadoria, eu falei: "Gente, eu cansei
de histórias de gays tristes. Eu quero tudo era gay que se matava, tudo era gay que morria. Eu falei: "Não, eu quero gays truqueiras, gays dando tiro, gays", sabe, eu quero Uhum. drag queens, eu quero que as pessoas se inspirem, porque, Sim. eu lembro que o meu imaginário, assim, de ser gay, no contexto Brasil, era do menino tomando uma lampadada na cabeça na Paulista, porque estava andando de mão dada. Sim. E aí quando eu fui morar nos Estados Unidos, eu entendi a história do Pride, né, que era do Uhum. orgulho. E aí eu voltei também com a falei: "Não, isso a gente precisa despertar isso nas pessoas, a gente precisa mostrar histórias empoderadoras, a gente precisa fazer isso". Sim. E foi muito legal, porque aí a gente fura a bolha, a gente não fala só, né, só com a comunidade LGBTQIAP+, a gente leva isso para as famílias, para outras pessoas, a gente mostra essas outras linguagens, essas outras formas de pensar, que é muito interessante. E aí a Sim. gente teve outra amostra para você ver, tudo tem público, tudo que você faz e é bem comunicado, tem público. Eu comecei a fazer uma amostra super despretensiosa, porque existia uma demanda grande de pedidos lá pra gente, que a gente tem um saque. As pessoas queriam uma curadoria de filmes alienígenas. Super. Daí eu Sério? falei: e daí a amostra chamava Nave Ma Eles Estão Entre Nós. Eles Estão Entre Nós, Legal. e a gente fez uma curadoria só de filmes alienígenas, só de, Contato de 4º grau, de Ah, 5º legal. grau, enfim, todos os filmes alienígenas hits que você pode imaginar, que eram alguns mais blockbusters, alguns não Sim. tanto, alguns documentários. E no final a gente fez uma mesa com alguns ufólogos, que chamava Nave Mãe Socorro. Todas as sessões sold out, eram as sessões a gente fez na madrugada, cheias, lotadas. E eu falei e as pessoas estavam falando: "Emiliano, você é louco, tá vazio isso, tipo, não é possível, lá". Daí eu falei: "Gente, a gente tem que correr", aquela história que a gente estava falando da criatividade, a gente tem que correr alguns riscos, vamos lá. E a gente vai ter que fazer uma segunda edição, assim, porque a gente Que já legal. querem fazer, né, trazer isso, porque realmente tem público para essa demanda, e a gente enquanto, né, a empresa responsável por isso, a gente tem que atender todo mundo. Não, São Paulo é incrível por isso, né, eu sempre falo pra todo mundo, eu vim de Floripa, a Monk nasceu em Floripa, veio pra São Paulo, e aqui essas oportunidades de criar coisas diferentes, elas dão certo e elas funcionam porque tem gente buscando coisa diferente o tempo todo. Super. Eu tô aprendendo isso, fiz 1 ano de São Paulo morando aqui agora, Aham. e é muito claro pra mim isso, assim, existe público, sabe, tipo, claro que tem que fazer uma pesquisa, tem que ter um interesse prévio ali, mas como você falou, apareceu no saque, né, esse tema, então tem gente que quer, então vamos ver, vamos testar, vamos validar isso, vamos fazer uma e vamos sentir, vamos fazer de madrugada, vamos ver se a galera vai, porque se eu fizer de madrugada e der certo, É né, porque quer é porque mesmo, quer né. mesmo. Ou quem sabe já quer ver um OVNI, alguma coisa do tipo. Não, ela era o debate, a questão eles estão entre nós Não, mesmo. mas muito legal essa foi muito criativo isso que vocês fizeram, de juntar ali os filmes, mais a discussão do tema depois, porque não morre no filme, né, não morre Aham. na história que o filme trouxe, mas, acaba estendendo depois pra casa, pra depois, ali daqui a pouco uma pessoa fica interessada, quer estudar mais no assunto, vira um especialista, Super. então essa mudança é muito legal. E essa que é a importância de contar histórias, né, na minha visão. Eu também sou um pouco dessa época onde eu vivi esse meio de transformação do audiovisual, querendo ou não, né. Antes era só filme, e daqui a pouco a gente começou a ver quem é essa pessoa que tá sempre aqui no YouTube e fazendo vídeo todo dia, e essa pessoa me inspira, eu quero fazer vídeo que nem ela, e assim foi. E eu descobri que, na verdade, essa paixão veio muito por contar histórias, né. No começo eu achava que as histórias iam ser as minhas, que eu ia contar, mas logo dei lugar à carreira e a Monk me abraçou e o mercado abraçou a gente, e hoje a gente conta histórias de inovação, que tem muito a ver com cunho social, mas também tem a ver com transformar um próprio negócio ou transformar uma visão sobre algum tema. Então, contar histórias acho que é o que nos trouxe até aqui Super. nesse papo. E agora eu queria que você falasse um pouco de futuro, assim, porque a gente falou muito de impacto e tal, e claro, isso fica claro de certa forma, né, o futuro que a gente quer alcançar, com esse impacto, com mais gente assistindo e tudo mais. Mas até falando de projeto, assim, o que você, como diretor de inovação, sonha em alcançar aqui em São Paulo, ou até talvez expandir para o resto do Brasil, enfim, qual que é o seu propósito para frente agora, né, tendo em vista tudo isso que você já trouxe e essas realidades que você já está mudando?
Então eu sou aquariano, sou muito Ah, eu também sou. criativo, ó, você sabe, né, a gente não para, a cabeça não para. E aí eu entrei muito nesse lugar, quando eu fui conhecendo os territórios, trocando porque a melhor forma de você entender o que está acontecendo porque, por exemplo, nós, né, do audiovisual, a gente tem ideias ótimas, mas não de nada adianta se você não tiver uma conversa com o que está acontecendo no território. Sim. Eu coloquei Mamonas Assassinas no circuito, achando que ia ser um sucesso. Aí, primeira sessão deu meio flopada, eu falei: "Ué, o que tá acontecendo?". Liguei pra gestora. Daí ela falou: "Emiliano, as crianças estão achando que é um filme de terror. Elas não sabem que é Mamonas Assassinas". Aí eu me senti super velho, eu falei: "Meu Deus". Falei: "Quantos anos? Que isso?". Tirei Mamonas Assassinas, coloquei Macho e Urso. Falei: "Não, não não posso, vamos mudar isso aqui". Mas, por exemplo, tem 3 iniciativas que a gente vai fazer na SPCine dentro do circuito, que é muito legal. Que a primeira surgiu quando eu fui no equipamento e estava tendo uma sessão normal, e tinha uma criança que ela tinha um laudo de TEA, que era o transtorno do espectro autista. E aí ela não podia participar da sessão devido ao fato enfim, do contexto de como se dá, né, porque as crianças que fazem parte do TEA, elas ficam muito assustadas com o barulho e com a escuridão. Então nós criamos o Circuito Azul, que o Circuito Azul o que é? É uma sessão que vai acontecer uma vez por mês, para todas as famílias e crianças com TEA, de todos os graus, super adaptada, com a luz mais alta e com um som mais baixo, porque isso também é inclusão. Porque, hoje a gente tem, milhares de associações de mães, que de fato têm essas crianças que eu acho que eles são grandes presentes, eu aprendo muito com eles, eles são extremamente inteligentes, extremamente, é muito quando a gente vai numa sessão com eles, a gente vê de fato que eles têm um tom completamente, que não é o nosso tom de ficar sentado e olhando, eles estão andando e tendo a experiência deles dentro do cinema, que às vezes a gente acha que compromete, mas às vezes você conversa com ele, ele entendeu e sabe exatamente tudo que aconteceu no filme. Então quando eu cheguei, eu falei: "Não gente, a gente precisa fazer uma sessão só para eles e para as famílias". Porque essa sessão deveria acontecer no circuito comercial, mas ela não tem, retorno financeiro, e acaba não acontecendo. As convencionais já estão com problemas, né, nessas grandes, cadeias, então falei: "Não, vamos criar o Circuito Azul", que é um circuito, é uma sala toda adaptada, com a luz mais clara, com o som mais baixo, as famílias são convidadas para vir, tem uma salinha de acolhimento, tem abafadores, toda pensada para as crianças e as famílias com TEA. E que para mim, foi extremamente inovador e transformador. Eu fiquei super emocionado na primeira sessão que a gente fez, porque encontrei uma mãe que ela tinha um filho de 12 anos, com grau 3 de TEA, e ela falou que nunca tinha conseguido assistir um filme inteiro com o filho, no circuito comercial. Porque sempre que ela levava ele, começava aquele "xiu, xiu", "sai, sai, sai", e ela saía super constrangida, a criança super assustada, e aí ela estava super emocionada, e ela estava num ambiente seguro, porque todas as mães ali tinham, A mesma realidade. o contexto ali de entender, e o índice de suicídio de mães que têm filhos com TEA é muito grande. E aí foi um dado muito alarmante. E aí eu cruzei os dados, que nós tínhamos da prefeitura nos aparelhos, de 2022 para 2024 aumentou em 200% o número de crianças, diagnosticadas com laudo. Fora as que são subnotificadas, porque quando Sim. a gente vai para o território periférico, a gente está falando de pessoas que não têm, de fato, nenhum acesso. Às vezes tem muito medo de comunicar, que a criança tem TEA, devido à psicofobia que ela pode sentir Uhum. sofrer dentro do aparelho, enfim, ou às vezes não sabem mesmo, não tem ali, os mecanismos para fazer essa investigação. Então, eu acho que aí também entra a questão da inclusão, né, de fato fazer isso, e é algo que eu acredito que a gente tem que pensar cada vez mais em iniciativas, porque é um dado que a gente não pode ignorar, e isso também é fomentar o audiovisual, porque se a gente pensar em audiovisual, pensar em não incluir, é a mesma coisa de você me convidar para uma festa e você não me chamar para dançar, daí Uhum. tem alguma coisa errada. E a Circuito Azul também, assim, se tornou um projeto dos sonhos. Nós vamos fazer a sessão materna, que é uma sessão para que as mães possam assistir os filmes com as crianças,
e também tá nesse ambiente tranquilo, porque também foi uma coisa que a gente observou na demanda, de mães que têm bebê, que tiveram bebê e às vezes não podem ir porque o bebê chora e querem assistir o filme. E a gente vai fazer o Cine Melhor Idade, que é uma Aham, curadoria específica para as pessoas que têm 60 a mais, todo mundo pode assistir, mas eles têm alguns filmes que eles pedem, né, que eles querem ver, aham. que eles querem sa que ele gostariam de assistir. Então aí a gente criou já esses 3 projetos dentro do circuito para a gente conseguir atender as pessoas. E o nosso grande sonho é sair, só da capital e ir para o estado e levar o cinema para cidades que têm menos de 70.000 habitantes. Porque eu acredito que o cinema nessas cidades também vai ter um impacto muito grande, porque, a gente observa muito dessa é isso que eu estava te falando, né, do cinema tá cada vez mais complicado de fechar as contas, lá. Então uma sala pública com um circuito, gratuito e uma programação anual, de fato pode fazer uma transformação cultural, numa cidade dessa e de fato fomentar o cinema, fomentar a cultura, fomentar criatividade, Inovação. inovação, tudo isso que a gente está falando aqui. Não, muito legal, muito legal. Um prazer saber de todas essas histórias. Quero aquela lista você comentou, né, de pessoas, que foram impactadas pelo projeto de SP Super. Cine. Nossa rede Com afirmativa. certeza a gente quer elas dentro dos projetos, não só daqui, mas para fora também, né. A gente tem muito orgulho da criatividade brasileira, né, então é muito Muito. legal esse projeto fomentar ainda mais, se a gente já é reconhecido lá fora pela nossa criatividade, e a gente tem tão pouco incentivo aqui dentro para isso. Super. Imagina com iniciativas e com esse futuro que você já está traçando aí, tanto do circuito quanto dentro da SPCine como um todo. Para fechar, a gente tem um costume aqui no nosso de Galho em Galho, para que o convidado dê 2 dicas para quem está em casa. E pode ser 2 dicas de qualquer coisa, tá, desde um livro que você leu, um filme ou alguma forma de se envolver mais com o audiovisual, de participar desses projetos de alguma maneira, enfim, dicas muito abertas, mas 2 dicas que você pode dar pra galera de casa. Ah, eu vou dar 2 dicas que eu acho que tá dentro aí do universo audiovisual, que eu acho que as pessoas têm que ficar de olho, que é Baby, que foi um filme que, foi premiado em Cannes, que é de um diretor brasileiro incrível. Tem um roteiro maravilhoso que eu acho que quando entrar no circuito comercial aqui, vai de fato fazer, enfim, um barulho legal. Uhum. Eu acho que tem um roteiro muito eletrizante, não quero dar muito spoiler. E o novo filme do Walter Salles com a Fernanda Torres e a Fernanda Montenegro, Ainda Estou Aqui, que conta aí a trajetória da Eunice Paiva e do Rubens Paiva. Acabou de ganhar, melhor roteiro, no Festival de Veneza, que eu acho que é um dos grandes favoritos a concorrer ao Oscar, né, de filme estrangeiro. E a Fernanda Torres está inclusive super cotada para o Oscar de, melhor atriz, e ela divide o papel com a mãe, que já foi Caramba. indicada também. Então, assim, para o cinema nacional é um ciclo lindo, né, que a gente vê, né, mãe e Sim. filha ali na mesma roda. Então eu acho que são 2 títulos, que nós temos que ficar atentos até para valorizar o cinema mesmo. Mas são de fato, tanto o Baby é de um diretor que é desses novos talentos que dirigiu Corpo Elétrico, que também é um filme incrível, e tá aí com Baby, enfim, sendo premiado em muitos festivais. E, o filme do Walter Salles, que é simplesmente, o diretor central do Brasil, e muitos filmes que eu sei que fazem parte do imaginário de muitos brasileiros. Então ele volta aí depois de muito tempo sem dirigir, com esse filmaço que, enfim, tem tudo para fazer sucesso. Muito obrigado, vocês de casa, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Emiliano, muito obrigado por ter participado, por ter topado aí o convite. E bora falar mais sobre audiovisual aí, bora fazer mais conteúdo sobre isso, Bora, sobre a inovação que a gente está causando na cabeça das por pessoas com o favor. cinema. É muito legal te ter por aqui, obrigado
pelo papo. Obrigado a vocês. Depois queria muito que vocês acessassem o circuitospcine.com.br. Lá tem todas as salas do circuito, onde nós estamos, as programações. Participem, divulguem. Às vezes a gente tenta, né, a política pública tem que ser humanizada. Tem muita coisa legal, criativa sendo feita em várias esferas. Só que às vezes só o que dá clique é coisa ruim. Eu acho que a gente tem que dar luz a essas coisas, essas iniciativas legais que estão acontecendo na cidade, no Brasil, até pra gente, né, ter um respiro de esperança com tudo que tá acontecendo. Boa, muito obrigado. Galera, este foi mais um De Galho em Galho, o podcast oficial da Monkin, e até a próxima.